Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e tô aqui para avisar vocês que toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. E hoje eu tenho uma convidada super importante, a Carol Pfeiffer. A gente vai falar sobre corrida, investimentos e o jogo mental do sucesso. Bem-vinda, então, Carol. Hoje a nossa convidada dispensa apresentações, só que não, eu vou falar um pouquinho dela. Investidora, empreendedora e uma mulher que domina os jogos dos investimentos no Brasil. Mas o que talvez muita gente não saiba é que, além do mercado financeiro, ela também corre. Não é mesmo, Carol? E no episódio de hoje a gente vai entender mais sobre essa mentalidade esportiva e como essa mentalidade esportiva pode impulsionar os seus negócios. Bem-vinda, Carol. Poxa, super obrigada aqui pelo convite, adorei. Quando você falou mega importante, eu estava procurando aqui. Quem que é essa convidada? Que nada, uma honra estar aqui. Com a minha sócia, inclusive, maravilhosa. Isso, eu acho que eu tô tendo o privilégio de ficar pelo menos aí meia hora gravando com a Carol. Só nós duas, né, Carol? Sem ser interrompida, porque, Jesus, para ela chegar nesse estúdio aqui, eu tive que vir atrás dela o tempo todo. Também coloquei todos os investidos no mesmo lugar, né? Deu muito certo, que todas elas se falam, mas também cada hora uma me puxa. Mas isso que é o legal, né? Conseguir conectar as pessoas. Isso mesmo. E, Carol, a gente te conhece pelo mundo dos investimentos e também pelo Shark Tank. Mas hoje a gente está aqui para conhecer o seu lado esportivo. E eu queria saber como que a corrida entrou na sua vida. Bom, bem legal de falar sobre isso. Eu acho que primeiro, né, o esporte ele sempre teve muito presente na minha vida porque meu pai sempre incentivou. E na escola eu sempre gostei de fazer muitas atividades, e daí sempre tinha o esporte no meio também. Então eu fazia aula de piano, né, fiz inglês, espanhol, então eu sempre inventava, fazia teatro, então eu tinha algumas atividades, mas eu gostava de jogar handball, depois, né, quando eu aprendi o handball, gostava de jogar futebol, ainda gosto de jogar futebol, então sempre teve o esporte na minha vida. Aí quando eu entrei na faculdade, eu acabei parando, né, de estar em time, coisa do tipo. E daí eu acabei não treinando tanto. Aí que foi que a corrida entrou na minha vida. Eu nunca imaginei correr, na verdade. Eu sempre fiz esporte de uma forma coletiva, divertida, né? Que seja jogando alguma coisa, competindo para alguma coisa. Ou também ginástica olímpica, que também acaba sendo uma competição. Mas eu nunca tinha feito, por exemplo, a corrida que você pode fazer sozinho. Uhum. Isso que eu achei muito interessante. E eu fui convidada, eu já tinha a minha empresa, né? Tinha entrado no mercado financeiro. E daí eu tinha sido convidada por umas meninas bem mais velhas do que eu para jogar bola. E daí, Fer, quando eu fui jogar bola, eu percebi que eu estava fora de forma, que eu estava ofegante. Eu falei, gente, mas eu sempre, me desloquei no campo sem passar perrengue, né? Uhum. Aí eu peguei e fiquei incomodada com isso. Nisso, aí eu acabei sendo provocada a correr. E, né, então, incentivada por uma personal e também pela minha ex-cunhada, que corria. Ela pegou e acabou falando, não, vamos correr, não sei o quê. Comecei a correr. Confesso que, assim, a primeira vez que eu fui correr, eu achei que eu ia sair correndo uns 3 quilômetros, 4 quilômetros, no mínimo, né? Uhum. Sem parar. Uhum. Mas nem, né? Você corre 100 metros, você começa a andar. É assim, eu acho que todo mundo que começa a correr, no primeiro quilômetro já pensou em desistir. Uhum. Então você acaba tendo um esforço maior para fazer. Mas daí comecei a correr, comecei a ir nos treinos, etc. Nessa época eu estava trabalhando muito, então eu estava comendo muita besteira. E isso fez, obviamente, uma mudança no meu peso. Né? E eu acho que toda mulher tem um pouco disso, né? Tipo, começa a ficar incomodada. Mesmo porque, gente, não é que a gente seja tão paranoia em relação ao peso. É que dá muito trabalho ter que cimentar roupa. Então, ou seja, quando você tá sempre no mesmo peso, você já sabe o que cabe e o que não cabe, você pega no armário, você já sabe onde tá e acabou, você não perde tempo. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, quanto eu fico magra, quanto mais magra eu fico, mais fácil fica. Uhum. Então, não pode ficar demais, que também na época da corrida eu tive esse problema. Cheguei a usar roupa de criança. Sério? Usar infantil. Nossa, Porque eu já não sou muito alta, né? Apesar de todo mundo achar que eu sou alta. Tô aqui entregando já. Todo mundo me encontra pessoalmente e fala, nossa, achei que você era mais alta. A pergunta que não quer calar, qual a sua estatura, Carol? Eu tenho 1,60 m, eu não sou tão baixinha assim, Aí, gente. gente, 1,60 m nem é normal da brasileira. Tá na média. Tô na média, tô na Ok, média. as pessoas são muito altas, né? Que absurdo. Mas eu sempre tô de salto e eu adoro. E daí, bom, enfim, da corrida eu acabei sendo incentivada, comecei a correr. E eu acho que o legal da corrida é que você começa a ver resultado rápido, né? Porque ele também é numérico, né? Então eu sempre gostei muito dos números, principalmente depois que eu entrei no mercado financeiro. Então você via lá quantos quilômetros você correu, ou qual foi seu tempo, seu pace, né? Aí você começa a querer
melhorar cada vez mais. E você começa a ver pessoas que começaram há pouco tempo também e que estão correndo 10 quilômetros ou que estão correndo a 10 por hora. E daí você começa a achar aquilo normal, que eu falo sempre, é muito legal quando você começa um esporte, você se cercar de pessoas que estejam também nessa fase, né, que estejam também começando um esporte junto com pessoas que já sejam intermediárias e não começar logo de cara conhecendo gente que é muito avançada. Porque daí você acaba meio que desanimando, achando que vai levar muito tempo, ou que é muito difícil, coisa do tipo. E o poder do grupo, ele faz com que você não desista, né? Faz com que você queira performar cada vez mais, ou até encontrar uma pessoa, vira terapia. E a corrida me ajudou muito, muito, muito em fases complicadíssimas da minha vida, porque aquilo me dava já um gás de manhã. Os meus melhores projetos eu acabei tendo e desenvolvendo correndo. Muito bom. E é muito interessante que eu acabava não sabendo se eu tinha passado por aquela rua ou não, eu já estava no automático. Aí nem adiantava correr com música, que eu não estava escutando música nenhuma, eu estava pensando nos meus projetos, estava pensando no plano do meu dia. Então é bem interessante como que a corrida ela pode te ajudar também. A gente entra num estado de flow, né? Então é muito interessante. Vamos lá, você já correu algumas maratonas, né? Quais você já correu? Corri 3 maratonas, a primeira delas foi em Miami. E essa daí foi uma das maiores loucuras. Todas foram quase loucuras, mas essa foi a mais, porque eu nem corria 5 quilômetros direito. E daí eu encontrei com um ex-cliente meu, o Herman. Desculpa, o seu Hermes, Herman, filho dele. O seu Hermes, ele pegou e falou assim pra mim: porque eu corro 42 quilômetros, sou ex-fumante, não sei o quê, e você com 20 e poucos anos corre 5? Aí eu olhei pra cara dele, tá bom então. Se você não passou mal, também não vou. Aí eu peguei e mandei uma mensagem na época pra minha personal, Magda Pink, e falei pra ela: Magda, eu vou correr uma maratona. Ela falou: quando? Eu falei: olha, de Miami daqui 5 meses. Ela: como você chegou a essa conclusão? Eu falei: procurei na internet qual que eu ia correr. E decidi correr essa, vi que é plano, que a temperatura é boa, então vamos focar nessa. Ela: não sei o que, loucura, papapá, né? Pelo pouco tempo, mas topou o desafio. E daí a gente começou um intensivão. Aí a primeira que corri foi Miami. Convidei meu irmão para correr comigo os últimos quilômetros, para me dar aquele gás, porque no final acaba dispersando muito, né? Você fica com pouca gente ali no final, e daí você acaba, tipo, meio que não desanimando, né? Mas você perde aquele gás da galera, da muvuca e tal. E daí eu acabei inscrevendo meu irmão para ele viajar comigo também. Ele chegou um dia antes da corrida. No lugar dele correr os últimos quilômetros, ele decidiu correr 42 quilômetros. Ele correu a maratona sem treinar. E daí, óbvio, né? No outro dia tava mancando pra andar 10 metros, pedir um táxi. Então, ou seja, teve ali as consequências imediatas. Mas loucura total, mas conseguiu, performou, conseguiu terminar e etc. E daí, depois de Miami, eu corri em Florença. Florença é uma das corridas mais lindas, vale muito a pena fazer. Por quê? Porque só tem a maratona, então não tem meia, tal. Miami, por exemplo, tinha de 5, de 10, não lembro se tinha de 5, mas tinha de 10, de 21 e de 42. O que acontece? Muita gente se inscreve, mas pouca gente faz a maratona. Então dispersa muito, fica pouca gente ali correndo junto no final. Então você fica meio solitário no final. E agora de Florença, não. É só a maratona. E eles fecham a cidade. Então você olha para um lado, vê um castelo, olha para o outro, você vê uma igreja. E é belíssimo. E os italianos são muito animados, né? Então eles correm cantando. Que bacana. Tem... Mas não, os 42 quilômetros correr cantando deve ser, assim, exaustivo. Eles cantam o caminho inteiro, vão gritando, mexendo com as pessoas e tudo mais. Tem, né, acaba tendo carro de som, tem umas bandas no meio, então a galera vai fazendo uma diversão ali no percurso. E é muito bacana porque também são poucas pessoas que conhecem essa maratona. As pessoas focam nas principais, como Boston, Chicago e etc. E acabam, Berlim, e acabam não indo para Florença. Mas foi uma das que eu mais me diverti. Aí depois que eu corri essa, eu fui para Mendonça. Mendonça tem pouca gente. Sinceramente, não foi uma experiência tão divertida, não. Todo mundo fala, é descida. Não é descida, porque na verdade é um tobogã. Então, você tá descendo, mas você tá subindo, você tá descendo, você tá subindo, você tá descendo, você tá subindo. E a vista que você tem é da cidade lá embaixo, não é dos Alpes, né? Então, você começa nos Alpes. Então, não foi tão divertida. A parte boa é tomar vinho depois. Mas a parte da maratona não é tão divertida, não.
Beleza, Carol. E dessas corridas de longa distância, fala para mim quais foram os aprendizados que você trouxe para o mundo dos negócios e do investimento. Bom, acho que o primeiro deles é você colocar um plano e colocar uma data para executar. Então, quando você quer alguma coisa, você precisa ter uma clareza da data que você quer fazer isso, quando que você quer atingir aquele objetivo, e daí você começa do plano reverso. Tem muita gente que acaba fazendo plano e daí, tipo, putz, quando que eu vou atingir esse objetivo, essa performance? Não sabe, porque tá fazendo o caminho inverso. E daí você vê o que você precisa fazer e principalmente o que você precisa abrir mão. É igualzinho o mundo dos negócios. Primeiro, para você correr, gente, às vezes as pessoas saem correr na rua, correm 5, correm 10 quilômetros, correm todo dia 10 quilômetros para ficar bom em 10 quilômetros. Não funciona assim. Então, ou seja, você tem que ter um treino. Você tem que ter um dia você vai correr tiro, no outro dia você tem a musculação, você tem que fazer o longão no final de semana. Então, ou seja, tudo isso ele é matemático. Então, ou seja, assim como um negócio é matemática, são números. Se eu atingir esse número, por exemplo, de investimento em tráfego, ou num comercial, ou no marketing, qual o ROI que eu estou esperando? Se eu tenho esse retorno, beleza, eu consigo fazer novos investimentos, eu consigo ir para o próximo nível. A mesma coisa em relação à corrida. Se você não cumpre algumas tabelas ali, alguns treinos, você não vai conseguir ir para o próximo nível. Eu não vou conseguir sair de 5 para 10, para 21, para 42, se eu não evoluir alguns números, algumas habilidades que eu preciso ter. E daí tem que lembrar que também você não vai fazer só o que você gosta. Então você gosta de correr, você não vai só correr, você vai ter que fazer musculação pra caramba, porque você precisa proteger ali os seus músculos, você precisa proteger inclusive a sua estrutura óssea, que é uma das coisas que mais faz falta, inclusive, no envelhecimento. As pessoas Sim. só deixam para cuidar do corpo quando elas já estão envelhecendo e o cuidado que você tem que ter, inclusive, em massa magra. Porque senão você vai cair, vai se machucar, vai quebrar. Então, ou seja, tem várias coisas ali que a gente acaba aprendendo com isso. E principalmente a questão da disciplina. Qualquer coisa que você executar como precisa ser executado, você vai atingir o objetivo. E, gente, você vai acordar, vai ter dia que tá um frio. E você fala, eu vou sair da minha cama para correr 15 quilômetros agora, para quê? Não vou fazer isso. Então, vou acordar num domingo, 4:30 da manhã, porque eu não quero pegar tanto sol para eu conseguir terminar meu treino, para poder ter uma boa performance. Não, mas no sábado vai ter uma festa, vai ter um jantar, então você tem que abrir mão de algumas coisas. Você, tem que pensar que, poxa, no outro dia eu preciso acordar bem. Para eu acordar bem, o que eu preciso fazer? A mesma coisa numa reunião. Amanhã tem uma reunião importante com a Fer. Putz, peraí. Se eu saio hoje, vou dormir tarde, acabo bebendo, comendo fritura, pouco sono, como que o seu cérebro vai performar? Não vai. Então, ou seja, são várias coisas que acontecem no mundo do esporte que são replicadas no mundo dos negócios. E principalmente lembrar que cada objetivo que você vai cumprindo, ele te dá um gás novo. Às vezes as pessoas focam nas metas grandes. Eu quero correr 42, mas é comemorar os 5 quilômetros. É comemorar que agora esses 5 quilômetros você faz mais rápido do que você fazia semana passada. É comemorar agora que você conseguiu terminar seu treino de tiro. É comemorar que hoje, mesmo contra tudo e contra todos, você conseguiu ir e você conseguiu fazer. Então, acho que tem muitos ensinamentos dentro do esporte que são bem parecidos com o mundo dos negócios. Muito bom, Carol. Eu concordo em tudo que você falou e tiveram algumas partes que eu até arrepiei, porque eu me vi ali também nessa questão de todo dia, né? Resiliência, persistência, disciplina, que é o que a gente passa aqui todo dia empreendendo no mundo dos negócios. E, Carol, tanto na corrida quanto dos negócios, existem aqueles momentos críticos em que o corpo pede para parar. E a mente questiona se vale a pena ou tudo parece mais difícil do que esperado. Qual foi o momento mais desafiador que você já viveu, seja durante uma maratona ou durante sua jornada como empreendedora, e o que te fez seguir em frente? Nossa, profundo agora, hein? Aham. Acho que eu vou falar até do esporte primeiro. Acho que até de negócios, quem já viu alguma entrevista minha, já viu falando sobre isso, né? Já tive trader que perdeu 5 milhões e graças a essa queda aí, né? Esse obstáculo aí, a gente acabou montando nosso controle de risco. Hoje, qualquer pessoa pode operar de qualquer lugar do mundo, porque a gente teve que criar um controle de risco automático para a gente não perder mais tantos milhões por causa de uma irresponsabilidade de alguém ou uma operação errada. Então, assim, teve vários momentos da minha vida que eu falei, peraí,
eu tô acelerando, mas falta essa etapa, como era, por exemplo, o controle de risco. Peraí, eu vou ter um monte de trader aqui, mas ainda não tô preparada para isso, porque pode ser que eles percam meu dinheiro se eu não adaptar a plataforma, se eu não tiver um sistema de risco mais eficiente. Então, em vários momentos eu me vi nessa situação. Recentemente até com o próprio Shark, né? Porque tô indo para minha 6ª temporada, né? 6 anos que eu tô, são 10 anos o Shark, e daí eu acabei investindo em muitos negócios, e daí, peraí, eu preciso de um time mais presente aqui para eu conseguir trazer também performance para as minhas investidas e não ficar num modelo de investimento passivo, né? Rezando para você dar certo. Então, ou seja, não, querendo fazer com que aconteça. E esse é até o nosso exemplo da nossa história juntas. E também aí no esporte, eu acho que para mim o mais traumático, Fer, foi quando eu tive uma fratura por estresse no colo do fêmur. E daí, gente, estresse que eu tô falando não é estresse mental, tá? É que porque toda vez que eu falo isso, a pessoa fala, nossa, você ficou tão estressado, você quebrou. Não, gente, não quebrei. Então, o que acontece, né? O estresse, ele vai matando as células e existe um risco muito grande de você quebrar mesmo, de você ter que fazer uma cirurgia. E daí foi um momento, assim, para mim, bem desafiador, porque eu já estava muito correndo, tendo muita performance, abaixando muito meu tempo. Então, eu estava na minha, entre aspas, melhor versão naquele momento na corrida. E eu acabei abusando disso, eu comecei a mancar. E eu não estava percebendo que eu estava andando e estava mancando e tudo mais. E daí eu acabei intensificando. Eu começava a correr, passava, eu andava normal, então pra mim tava tudo bem. Eu achei que o corpo esquentava. o corpo esquentava, mas eu achava que era muscular. Então eu não achava que era algum problema mais grave. Eu sempre fiz, né, fisioterapia, então eu fazia fisioterapia, inclusive, com um fisioterapeuta que era do São Bento, do time de futebol, né? Porque olha o grau de loucura da performance. Porque daí o fisioterapeuta de jogador, ele sempre tem que devolver o jogador pro campo o mais rápido possível, né? Então o jogador tem que voltar a jogar o mais rápido possível. Ou seja, os tratamentos são os mais intensivos que tem, os mais de choque que você possa ter, as famosas cotoveladas que todo mundo de esporte já passou. Mas aí então eu acabei fazendo, né, fisioterapia e tudo mais, e daí eu descobri que eu tava com essa fratura e que era grave, então que eu tinha que parar naquele momento. Foi curioso que esse meu médico é um grande amigo meu, que também eu conheci por causa do hipismo, que eu também faço hipismo de salto, e daí ele pegou e pediu alguns exames, fui fazer. A hora que eu fiz, eu deixei os exames para ele, e ele pegou e me ligou, ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô pedalando com meu pai. Ele falou, para agora. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, não faz nenhum tipo de esporte de impacto, pedalar você até pode, mas não pode correr, você vai ter que comprar uma muleta, vai ter que andar de bengala, tipo, nesse tempo, e daqui 3 meses você volta a pôr o pé no chão. Eu falei, caramba, como que eu vou? Né? E ainda mais a quantidade de coisas que eu faço, né? E daí isso para mim foi um grande desafio, porque a corrida, ela era a minha válvula de escape. Então, naquele momento, o meu desespero também era de, putz, e agora? Né? E daí que eu comecei a fazer o pedal mesmo, que antes eu pedalava mais bike, né? E daí comecei a pedalar mesmo, e daí eu pedi para ele, falei, mas pelo menos deixa eu continuar no hipismo. Aí ele, desde que você não caia, daí tudo bem. Depois, daí já é outro desafio, assim. Aí eu ia pedalando até o Aras, montava e voltava pedalando. Nessa época, eu cheguei a 6% de gordura, uma loucura. Uma loucura. A galera que assistia meus vídeos escrevia assim pra mim, você tá magra demais. O povo pra dar pitaco em tudo, né? Mas assim... Que foi a época que você vestia roupa de criança também, né? Deve ser. Foi época que o 16 de criança, de infantil, que me servia. Entendi. E porque já tava tudo muito largo, e então, ou seja, já acabava tendo esse problema. Eu também emagreci muito gravando Shark. É mesmo? É porque eu fico ali no estúdio o tempo todo, e daí, tipo, putz, eu não sou de comer pouco já, então eu fico muito tempo lá dentro, acabo comendo pouco. Show. Vamos lá. Muita gente no mundo dos negócios está sempre na correria. O que você diria para essas pessoas que acham que não tem tempo para se exercitar? É uma mentira. Com certeza, gente. Dentro de 24 horas, você não encontra 10 minutos, 20 minutos que seja. Eu venho postando por causa do nosso projeto Sem Mais.
que é o nosso projeto de longevidade, venho postando sobre atividade até do treino funcional. Treino funcional hoje tem treinos de 5 minutos, de 8 minutos. Vai falar que isso vai substituir um treino de 1 hora? Não. Mas isso já é um belo de um começo, principalmente porque ele é muito intenso. Então você tem o agachamento, você tem o burpee, você tem ali as abdominais, etc. Então, ou seja, tem como você se exercitar. E o que vai acontecer? Se você romper esse tempo dos 5 minutos, você vai querer mais, seu corpo vai começar a querer mais. Aí você vai fazer treinos de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. É igual a corrida. Quando você começa a correr bem, o teu corpo começa a te pedir mais. Ele começa a fazer com que você queira se exercitar mais. E também muda o hábito instantaneamente. Uma pessoa, por exemplo, que pratica exercícios, dificilmente ela come pesado durante o dia. Ela tende a comer alimentos mais leves, ela começa a se preocupar muito mais em tomar água. Então, ou seja, são mudanças que acabam acontecendo por consequência do esporte na sua vida. E, gente, não é tempo perdido, pelo contrário, é tempo que você ganha. Você ganha em vários motivos. Você ganha não só em longevidade, que a gente já falou aqui, que é importantíssimo você envelhecer bem. Isso vai fazer com que você tenha uma velhice muito mais saudável se você se exercitar. Segundo ponto, você vai se tornar muito mais produtivo. Uma pessoa que consegue colocar na agenda fazer esporte todos os dias, independente da Quantidade do tempo, independente da quantidade, mas independente até das circunstâncias. Então, onde você tá, o que você tá fazendo. Tô em outra cidade, vou palestrar. Qualquer coisa que te tire da rotina, às vezes as pessoas abandonam. Então, a disciplina é você manter fazendo, mesmo que você esteja em um outro ambiente, numa outra rotina, num outro horário. Então, é você não abandonar aquilo porque é um hábito. E, gente, o esporte é literalmente igual você acordar todos os dias, lavar o seu rosto, tomar um banho, escovar seu dente, tomar seu café. É um hábito. Se você colocar na sua rotina, com certeza você vai conseguir executar. E pode ter certeza, você vai se tornar mais produtivo. Por quê? Porque quando você coloca uma coisa na sua agenda e você cumpre, automaticamente seu cérebro entende que você é essa pessoa. Que você faz isso e você passa a cumprir a sua agenda. Quantidade de pessoas aí que se atrasam para tudo, dica de ouro. Coloca o esporte na sua vida. Você vai ver como você diminui os seus atrasos. Como você se torna uma pessoa muito mais pontual, uma pessoa muito mais regrada. Então o esporte ele traz vários ensinamentos inconscientes. Excelente. E, Carol, se alguém escutar esse podcast e decidir começar a correr amanhã, qual conselho você daria? Primeiro de tudo, procure uma assessoria. Faça uma avaliação física, porque senão vai igual alguns coaches da vida que levam a galera a escalar ou correr maratona e depois a galera desmaia. Então, gente, não dá pra você sair correndo sem primeiro você fazer uma avaliação do seu corpo. Eu acho que isso é essencial, você se conhecer. Eu sou muito da opinião de que se você se conhece, você acaba tendo melhores resultados e, obviamente, essa performance te anima. Então, assim como se você começasse uma empresa agora, você ia fazer um plano de negócios, se você vai começar um esporte novo, faça o seu plano de treino, que envolve procurar alguém que vai te ajudar a montar esse plano, vai te acompanhar. Então, hoje, se não tenho grana ou não tenho condições de fazer um personal e etc. Gente, as assessorias existem para isso. E isso é um ótimo jeito de você não desanimar, porque você vai fazer amigos e você vai ficar interessado na história de outras pessoas que você não conhece. E daí você vai conversando no caminho, no primeiro momento. Depois você não vai querer conversar com ninguém, porque você vai querer performance. Mas no primeiro momento você vai querer fazer amizade com todo mundo. Isso te ajuda a se manter. Esse é um ponto essencial. E não esqueça de fazer essas avaliações. Porque por muito tempo, o fato de não conhecer como era a minha genética, eu acabava comendo coisas que não faziam sentido para o meu corpo. E que muitas vezes, coisas que eu estava deixando de comer ali, era o que eu precisava. Então também é muito importante isso. Você vai fazer um esporte, para você ter performance, é você saber que tipo de alimentos, quantidade de horas de sono você precisa. Então tudo isso impacta para que você possa ter uma performance melhor e não desanimar no meio do processo. Show de bola. Agora falando de empreendedorismo, qual o maior erro que você vê as pessoas cometendo nos negócios? Bom, o primeiro deles é não olhar para os números. Gente, contra números não há argumentos. Então tem um propósito, mas não abandone o caixa. Se você de fato não olha para os seus números, você acaba perdendo uma baita energia. E isso para tudo, não só para o seu financeiro. Saber, eu sei quanto é o lucro da minha empresa. Isso é muito vago, isso é muito pouco, isso é o mínimo que você precisa saber mesmo. Agora, quanto que está performando esse trabalho que eu estou fazendo? Ir palestrar, por exemplo, em tal ambiente faz com que eu tenha mais clientes?
Se a resposta for não, por que você está gastando horas do seu dia em coisas que não vão performar ou te ajudar no mundo dos negócios? Tem que lembrar, pessoal, que você não tem que trabalhar mais horas, mas você tem que trabalhar de uma forma inteligente. E forma inteligente, inclusive, puxando a orelha da galera que é contra a inteligência artificial ou tecnologia, é lembrar que hoje a tecnologia ela veio para isso. Ela veio para facilitar, para que você se torne mais produtivo e gaste menos energia. Então, quanto mais você pensar de uma forma mais escalável no seu negócio, a chance de sucesso vai ser muito maior. Muito bom. E se você pudesse dar uma dica de ouro que vale tanto para o mercado financeiro quanto para a corrida, qual seria? Bom, eu acho que assim, primeiro de tudo, tenha conhecimento para que você não seja refém. Então, você vai começar na corrida e você não sabe nada, você só segue um plano de treino ou segue um plano de alimentação, você se torna refém. Então, é importante você entender o porquê você está fazendo. Porque quando você sabe o seu porquê, você acaba performando, inclusive, muito melhor em qualquer coisa na vida. E o mercado financeiro não é diferente. Então, quando você conhece o mercado financeiro, você tem a chance de ter mais performance. E um ponto essencial, tanto na corrida quanto no mercado financeiro, é seguir o plano. A coisa mais básica da vida é seguir o plano. As pessoas montam um plano que elas não cumprem. E elas, daí a gente estava falando até de saber parar e etc. Muitas vezes o primeiro stop, na verdade no mercado a gente fala muito isso, o primeiro stop loss é o que menos dói. O stop loss é o limite de perda que a gente coloca na plataforma. E por que a gente fala isso? Porque é saber também o momento certo de, putz, agora é brecar, peraí, deixa eu revisitar o plano, deixa eu ajustar isso porque mudou a circunstância, mudaram o momento. Então, ou seja, aí eu ajusto a rota e eu consigo ter essa execução. Mas o mais importante é seguir o plano. Excelente. No Shark, Carol, você escuta dezenas de pitches de empreendedores e empreendedoras. Existe algo que você percebe na cara do empreendedor ou da empreendedora quando tem um mindset vencedor? Brilho no olhar. Isso tinha em você, eu acho que é um exemplo disso. Você chegou com muita convicção que você queria fazer aquilo acontecer a qualquer custo e que você era muito nítido que você estaria disposta a pivotar o seu negócio até que ele desse certo. Isso para mim é muito importante, porque a maior parte dos negócios eles acabam quebrando porque as pessoas não estão dispostas a mudar. E elas entendem, e elas esquecem muitas vezes que elas não fizeram um negócio para elas, elas fizeram para atender alguém. Um negócio para ele parar de pé, ele tem que entender que ele não foi feito para o criador. Ele foi feito para o mercado, ele foi feito para os clientes, para os colaboradores. Então, as pessoas precisam comprar o seu porquê. Isso é essencial. E para mim é muito importante também que a pessoa que está ali, ela tenha essa humildade de querer um sócio. Porque a maior parte também das pessoas acabam respondendo com arrogância. E existe uma linha tênue entre arrogante e você ter propriedade no que você está dizendo. Então, eu estou respondendo aqui com convicção que X números de pessoas atingem, enfim, um dado. Agora, outra coisa é você acabar respondendo com arrogância aquela informação e daí mostra para mim que você não está disposto a ter um sócio de fato. Você está querendo um cheque. E daí tem lugares mais baratos, inclusive, para conquistar esse investimento. Até porque, gente, receber investimento também não é brincadeira, não. A gente tem que trazer resultado para os nossos investidores. Também vem a questão de vocês estarem junto com a gente, né, Carol? Que vem o Smart Money do Shark Tank. E a gente aprende muito com essa questão do planejamento, da disciplina, que tem total fit com o esporte também, né? É verdade, é verdade. E é legal que o programa ele acaba sendo um programa muito educativo, né? Então, assim, quem assiste com esse olhar, né, ele acaba pegando vários insights ali, não só de ter uma empresa e fazer um pitch, mas você faz um pitch quando você está tentando convencer, por exemplo, seu chefe a mudar o projeto ou a você até ganhar mais. Então, ou seja, a gente sempre está fazendo pitch, a gente sempre está convencendo alguém de alguma ideia. Excelente. E se você puder dar um único conselho para quem quer aprender a correr riscos de forma inteligente, qual seria? Gestão de risco. Então, ou seja, quando você faz uma gestão de risco, você pode tomar risco. Então, o conhecimento, ele te liberta, ele permite que você possa entrar no risco. Porém, fazer uma gestão de risco vai fazer com que você não quebre, que você não se frustre, que você não tenha aí um prejuízo maior do que você precisa, né? Então, é igual o carro. Hoje, um carro, você entra, ele tem cinto de segurança, ele tem airbag. E ninguém chega na oficina e fala assim, tira o cinto de segurança e o airbag que eu quero viver loucamente. Ninguém fala isso, né? Então, ou seja, a gente de fato usa a gestão de risco para que a gente possa sempre tomar risco da forma inteligente. E daí, ponto importante, tá? Ah, mas eu não gosto de tomar risco. Gente, você acordou, saiu da cama, você está tomando risco. Então, ou seja, todo mundo toma risco o tempo todo. A gestão de risco vai fazer com que o risco seja de uma forma mais saudável.
Boa. Carol, a gente tá chegando no final, agora é um jogo rápido, bate e volta, tá? Eu te Então, falo. bate, eu... Não, eu te falo, volta aqui, não sai não. Vamos lá. Um investimento certeiro. Um investimento certeiro em você, com Oba, certeza. que bom. Fico muito feliz. Corrida em uma palavra. Corrida em uma palavra, felicidade. Excelente. Maior desafio do empreendedorismo. Pessoas. Um erro que te fez crescer. Também pessoas. Então, alinhamento de expectativa, gente, é essencial. Às vezes não é nem culpa da pessoa, é que você não alinhou qual era a sua expectativa em relação a ela. Isso em qualquer ambiente da minha vida. E a tal da expectativa que a gente cria, ela arrebenta com a gente, né? Acaba, porque você acha que a pessoa vai entregar aquilo que você nem combinou com ela que ela ia entregar. O segredo do sucesso. Ser feliz. Seu maior medo. Meu maior medo. Gente, eu nunca vi a Carol falando de medo. Vai ser a primeira Eu tenho vez. muitos. Não, eu acho que assim, putz, eu sou muito conectada com as pessoas da minha família, né? Com as pessoas que são a minha base. Então, só de pensar em não tê-los por perto, isso já me dá muito medo. Ou de não estar sã também, sadia, para poder aproveitá-los. Então, acho que isso acaba... Mas eu nem gosto de pensar nisso, porque tá todo mundo ótimo. Foi isso que eu imaginei, que o tio Jader, né? Inclusive, saudades, vamos tomar aquela talagada juntas. Vamos lá. Seu maior orgulho. Meu maior orgulho na minha vida. Eu acho que eu tô construindo uma vida que eu me orgulho bastante. Eu tô conectando pessoas que realmente têm valores, que têm propósito. Então, tudo que eu venho fazendo profissionalmente, pessoalmente, eu tenho muito orgulho. Bom, uma frase que te define. Insuportavelmente feliz. Porque eu sou nascida em Porto Feliz, né? Sim. Aí uma vez na faculdade, uma amiga minha, Bia, falou assim: pô, mas você é insuportavelmente feliz, você chega dando um bom dia! Eu falei, eu acho que realmente é verdade. Boa. Se você pudesse deixar uma única frase para as mulheres que querem vencer nos negócios e no esporte, qual seria? Bom, acredite em você. Acredite no seu potencial, você não veio nessa vida passeio, ninguém ia te dar esse presente maravilhoso chamado vida para você ficar passando perrengue ou aí em ambientes onde você não gostaria de estar, com pessoas que são chatas ou que não entendem aí qual é o teu propósito. Então, valorize todos os dias esse presente, porque a gente não sabe se tem outro ou não, a gente sabe que tem essa vida e a gente não sabe por quanto tempo. Então, todo dia lembre de ser feliz. E olha, não aceite ficar em ambientes onde não te traga felicidade. Então, em muitos momentos da vida, mas eu preciso desse emprego, ou eu preciso desse grupo, ou eu preciso criar autoridade. Não, não, não. Faça um plano para sair disso. Porque a vida é para ser livre. E a liberdade é uma escolha sua. A autorresponsabilidade. Com certeza. Carol, muito obrigada mesmo por você sentar aqui e conversar. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrevistei a Carol, porque é sempre ela perguntando pra gente, ela trazendo pra gente. É muito legal mesmo, assim. A gente já tem uma relação desde 2020 que a gente se conhece, né? Quando a gente reunia lá na Atom, em Sorocaba, para fazer as imersões e tal. E agora ver essa galera inteira, assim, a gente que é mais veterano do Shark, da primeira temporada da Carol, é muito legal também, Carol, acompanhar toda essa trajetória, o que você tem feito pela gente, né? Porque o nosso negócio é a nossa vida. Quando a gente começa a empreender, o nosso negócio é o nosso estilo de vida. A gente acorda e deita todo dia pensando nele. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu quero agradecer os patrocinadores do Deixa Ela Falar, que é a live de Juiz de Fora, que patrocina os looks. Você conhece a live, Carol? Sim, sensacional. Excelentes looks para malhar e para gravar podcast. E a Paula Botelho Acessórios, que inclusive vai mandar uns recebidos para você. Eu já ia perguntar assim, mas peraí, cadê os meus? Eu não recebi. Gente, eu sou sócia aqui, não Fica é? tranquila Então, que semana que vem no eu evento não tô entendendo que vai essa ter... sociedade aí que eu não ganho nada. Que eu não Semana ganho um que vem presentinho. vai ter recebidos para você aqui no evento que vai ter de mulheres, né? Dia 25 Sim. aqui na Dinastia, né? Perfeito. E a gente Fer, vai parabéns estar pelo presente. programa, adorei participar, fiquei muito feliz com a iniciativa e que essa mensagem, né, de alguma forma possa ir para mais pessoas, para mais mulheres e que, olha, lembrando sempre, né, o conhecimento te liberta, então sempre compartilha com as amigas, com as inimigas também. Sim, claro. Porque, gente, vamos ser sincera, se a pessoa tá feliz, ela não te atazana a vida. Não. Então ajude as pessoas a terem mais felicidade, ajude as pessoas a entrarem no esporte. Excelente. E para você que chegou até o final do Deixa Ela Falar,
curte, compartilha com o máximo de pessoas que você pode imaginar que vai adorar esse conteúdo. E toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio.